Você confiaria o destino da casa Targaryen a um homem que nasceu em esgoto, um gigante de 2 metros, sem sobrenome, sem dinheiro e que mal sabe ler? Pois saiba que sem esse Zé Ninguém, Game of Thrones não existiria. Não teríamos Daenerys nem Jon Snow, e os dragões provavelmente seriam extintos para sempre. Hoje vamos contar a história de Sr. Duncan, um alto, o órfão que saiu da lama para se tornar o maior cavaleiro da sua era. Mas a dúvida que persegue ele é, será que ele era um cavaleiro de verdade ou a maior fraude da história? E como esse Brutamonte se tornou o ancestral secreto de uma das guerreiras mais amadas de Game of Thrones? Se você quer aprender a lenda por trás da nova série HBO e por que esse cara é tão importante, cola comigo até o final desse vídeo, porque o desfecho dessa história é de chorar. Já deixa seu like aí embaixo com força e também se inscreve aqui no Voo Dragão, porque a gente vai cobrir cada detalhe dessa nova série por completo aqui no canal. Combinado? Então bora pro vídeo. Galera, antes da gente mergulhar nessa história, um recado bem rápido pra vocês. O vídeo de hoje é oferecido pela Hypal, tá salvando minha vida aqui no canal como criador de conteúdo. Todo fã de Game of Thrones sofre com uma coisa: imagens ruins. É vazamento em baixa qualidade, foto escura, é difícil achar algo decente pra usar de wallpaper ou postar, ou pra usar pra editar os vídeos aqui pra vocês. E foi aí que a Hypal Fatorpia entrou em cena. Pensa num estúdio de inteligência artificial completo, feito pra resolver isso. Dá uma olhada nessa foto do Duncan que eu encontrei na internet. Ela tava quase que inutilizável, né? Mas eu joguei ela no programa e o controle que ele tem é absurdo. Não é apenas um filtro que melhora a foto. Por exemplo, eu ativei a restauração facial porque o rosto estava tremido e a redução de ruído para limpar a imagem. E num clique ela foi de uma foto de baixa qualidade para uma imagem 4K perfeita. Isso é útil para a vida do dia a dia também. E não só é para quem tem canal como eu aqui e edita vídeos. O Hypal tem também um gerador de imagem muito completo. Eles têm vários modelos disponíveis, inclusive um Nano Banana Pro, que pode criar texturas, ilustrações e fotos realistas. Olha, por exemplo, essa imagem de um cavaleiro e da Daenerys que eu consegui criar. Você digita o que quer, em apenas alguns segundos a arte original é feita na hora. Se você estava procurando uma solução para acabar com a imagem ruim, ou também para criar artes e imagens realistas, a busca acabou. Eu posso confirmar que essa ferramenta é para você. Para você usar, o link está no comentário fixado aí embaixo. Logo depois desse vídeo, corre para baixar lá e depois volta aqui e me conta o que você conseguiu criar com a Hypal Fatorpia, beleza? Combinado? Então bora entrar nessa história. Para entender a história de Duncan, a gente precisa descer até o fundo do poço. Ele, diferente de muitos personagens, não nasceu num castelo. A origem de Duncan é a Baixada das Pulgas, um dos lugares mais sujos e perigosos de Porto Real. Duncan, de fato, nunca conheceu seus pais. O seu pai provavelmente foi um ladrão ou ninguém, e a sua mãe, talvez uma prostituta que morreu bem cedo. O pequeno Duncan cresceu selvagem, correndo descalço no esgoto, roubando comida para não morrer de fome e brigando por cada centímetro de espaço para dormir. Ele era destinado a morrer jovem ou até mesmo virar um bandido, mas ele tinha uma vantagem: o tamanho. Aos 16 anos ele já era maior que qualquer homem da guarda real da cidade. Foi esse tamanho que chamou a atenção de um tal de Sr. Alan de Pennytree, um cavaleiro andante velho e pobre. Alan não tinha terras nem ouro, mas deu a Duncan algo que ele nunca teve: um ofício e uma figura paterna. Duncan virou então seu escudeiro. Ele aprendeu a limpar a ferrugem, a cuidar dos cavalos, dormindo sobre as estrelas e dividindo pão duro. Mas a grande polêmica começa quando Sr. Alan morre. Duncan alega que ele foi ordenado, ou seja, virou escudeiro, antes do Sr. Alan morrer. Entanto, acontece que nunca ninguém viu isso. Não havia testemunhas. Será que ele foi ungido? Ou será que ele, no nosso desespero para não voltar para a sarjeta, pegou a espada do velho e inventou tudo aquilo de Sr. Duncan? Essa dúvida é a sombra que ele carrega. Mas o título não faz cavaleiro, e Duncan estava prestes a provar isso. Como bem sabemos, toda lenda tem um ponto de virada. E para Duncan, isso aconteceu no ano de 209, depois da conquista, durante o torneio de Asford. Foi lá, num dia chuvoso, que o destino dele cruzou com o de um menino careca insolente numa estalagem. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui vai ter spoilers bem pesados sobre a série e os livros do Cavaleiro de Sete Reinos. Afinal, eu tô desbravando todos os detalhes que acontecem na obra original. Então, aviso dado, bora continuar a história. A gente sabe que aquele garoto, disfarçado de Egg, na realidade era o príncipe Aegon Targaryen. Mas para Duncan, até o momento, ele era apenas uma criança precisando de direção. Ao caminhar pelo acampamento do torneio, Duncan presenciou uma cena terrível. O príncipe Aerion, Chama-Viva, o irmão mais velho de Egg, estava torturando uma marionetista inocente, quebrando seus dedos apenas por diversão sádica. Nesse momento, Duncan teve que fazer uma escolha impossível: baixar a cabeça como todos faziam diante sobre o dragão, ou agir como um verdadeiro cavaleiro. E foi nesse momento que Duncan escolheu a honra. O gigante da Baixada das Pulgas partiu para cima e encheu a cara do príncipe de porrada, jogando ele na lama. E
Isso, meus amigos, era sentença de morte. Tocar no sangue real para qualquer pessoa de Westeros era o fim. E para sobreviver, Duncan então foi muito esperto e exigiu um julgamento por combate. Mas Aelion, querendo garantir a morte do gigante, transformou isso num lendário julgamento por 7. Duncan então precisava encontrar 6 outros cavaleiros que estariam dispostos a morrer por ele contra a família real Targaryen. E foi aqui que o caráter de Duncan brilhou. Os homens lendários, incluindo o príncipe Baelor Quebra-Lanças, o próprio mão do rei Tio Egg, se levantaram para lutar ao lado do cavaleiro de arbusto. Duncan então venceu o julgamento e limpou seu nome, mas o custo foi devastador. O príncipe Baelor acabou morrendo na arena, atingido acidentalmente por um golpe de seu próprio irmão Maker. Foi sobre essa tragédia, mas com o respeito eterno de Maker, que Duncan aceitou levar o menino Egg para a estrada, não como um servo, mas como um parceiro de vida. E assim começou a maior road trip da história de Westeros. No entanto, muito diferente das histórias de Game of Thrones, eles não foram para batalhas gloriosas. A vida na estrada foi bem dura. Logo após o torneio de Asfora, a dupla viajou para o sul, atravessando as areias quentes de Dorne, enquanto escoltavam mercadores até a cidade de Vai. Foi uma época de aprendizados e perdas. Nessa viagem, o cavalo de Duncan morreu de exaustão, deixando a dupla a pé e bem triste sobre o sol torturante de Dorne. Depois disso, eles seguiram viagem, pegando um navio chamado de Dama Branca até Vila Velha, onde visitaram um jovem noviço da cidadela, Aemon Targaryen. Sim, aquele mesmo mestre cego lá de Game of Thrones, que na realidade era irmão de Egg. Na época, ele era um jovem e presenteou a dupla com uma mula para seguir em viagem, mostrando como essa família estava unida. A jornada deles continuou então pelas terras fluviais, onde Duncan serviu a lordes falidos como o Sr. Eustace Osgrey, se envolvendo em disputas de terras e até romances complicados como a tal de Viúva Vermelha, a Lady Rowanne Weber. Mas a brincadeira de cavaleiro andante acabou quando as guerras reais começaram. Em Muralhas Brancas, Duncan e Egg desmascararam a segunda rebelião Blackfyre antes mesmo dela explodir, impedindo assim os planos de Daemon Blackfyre II. O tempo passou e o menino Egg cresceu e virou um guerreiro. Lá no ano de 209, depois da conquista, na terceira rebelião Blackfyre, Duncan e Egg lutaram junto, lado a lado na vanguarda do exército Targaryen. A consagração final vem alguns anos depois, lá no ano de 236 depois da conquista, durante a quarta rebelião Blackfyre, que foi onde o bicho pegou de verdade. Duncan provou ser uma lenda viva ao matar pessoalmente o pretendente Daemon III Blackfyre em um combate singular, acabando com a guerra praticamente sozinho. Foi nessa vida inteira de lealdade, sangue e poeira da estrada que preparou o terreno para o impossível. Contra todas as apostas e tragédias sucessórias, o nosso menino Egg acabou ascendendo ao trono de ferro como rei Aegon V o Improvável. E bem, como que esse milagre aconteceu? Bom, essa é uma saga política tão complexa que eu fiz um vídeo inteiro detalhado aqui no Voo do Dragão sobre a história de Egg. Vou deixar o card na descrição e também aí nos comentários fixados, porque vale muito a pena você conferir depois. Mas o que importa agora aqui pra gente é que ao assumir a coroa, a primeira decisão real de Aegon V não foi política, foi pessoal. Ele nomeou seu melhor amigo, o Sr. Duncan, como senhor comandante da guarda real. O órfão da Baixada das Pulgas agora era líder dos Mantos Brancos, a espada e o escudo juramentado do rei que ele mesmo viu crescer. Mas a história de Duncan não acabou quando ele vestiu o branco. Na verdade, foi aí que o peso só aumentou. Quando Egg assumiu a coroa como rei Aegon V, o reino estava à beira de um colapso. E Duncan, agora senhor comandante da Guarda Real, teve que proteger seu amigo não só de espadas, mas de traições políticas e dramas familiares. O primeiro teste foi uma missão silenciosa, mas vital. Muitos lords nessa época queriam usar o Maester Aemon, aquele mesmo lá de Game of Thrones, o irmão mais velho de Egg, para colocar o próprio Maester Aemon no trono no lugar de Egg. Para evitar uma guerra civil, Aemon então decidiu se exilar lá na muralha. E quem foi o único homem de confiança para escutá-lo até o fim do mundo? Adivinha aí? Sim, o próprio Sr. Duncan. Foi a honra de Duncan que garantiu que Maester chegasse salvo, protegendo o reinado do seu amigo. Mas a treta ficou feia de verdade anos depois e por causa de amor. O filho primogênito do rei Aegon V, o príncipe Duncan, que recebeu esse nome também de Duncan em homenagem ao nosso gigante, acabou quebrando o noivado político para se casar por amor com uma plebeia misteriosa, uma tal de Jane de Old Stones. Isso enfureceu a casa Baratheon. O Lord Lionel Baratheon, conhecido como Tempestade Risonha, se rebelou e
desafiou a coroa. O reino iria sangrar. Mas Duncan resolveu isso de outro jeito. Ele enfrentou a Tempestade Risonha num julgamento por combate. Imagina aí a cena. Duncan já estava mais velho, contra um dos homens mais fortes da história. Duncan então venceu esse duelo, forçando o Lorde a se render e garantiu o direito do príncipe de amar quem ele quisesse. Duncan serviu a casa Targaryen por tanto tempo que viu a nova geração de lendas nascer. Já envelhecido, Duncan teve a humildade de passar a tocha. Em um de seus últimos torneios, ele foi derrotado por um jovem prodígio de 16 nomes. O nome desse garoto? Barristan Selmy. Sim, aquele mesmo Barristan que serviria a Daenerys Targaryen décadas depois. Mas toda essa lenda acabou tendo um fim. E o Duncan foi um ato muito heróico e trágico também da história da casa Targaryen. No ano de 259 depois da conquista, o sonho virou pesadelo na chamada tragédia de Solar Estival. O rei Egg, frustrado com os lords e obcecado em ajudar o povo, tentou fazer um ritual proibido para chocar ovos de dragão, usando fogo vivo. Acontece, galera, que acabou tudo dando errado. O fogo saiu de controle e o castelo se transformou no Inferno Verde. O rei estava condenado, a guarda real estava em pânico, mas Duncan, mesmo cercado pelas chamas e vendo seu melhor amigo morrer, encontrou forças para um último milagre. Ele não tentou fugir, e sim usou sua força lendária e descomunal para arrombar uma das portas que estava derretendo e resgatar a neta do rei, a princesa Rhaella Targaryen. E por que isso salvou todo mundo? Porque Rhaella estava em trabalho de parto. Naquele dia, entre as cinzas de Egg e o último suspiro de Duncan, nasceu um bebê chamado de Rhaegar Targaryen. O gigante morreu queimado, mas garantiu que a linhagem sobrevivesse. Sem esse chute na porta, Rhaegar não nasceria, e Jon Snow não existiria e a profecia morreria ali, nas ruínas de Solar Estival. Sr. Duncan o Alto acabou morrendo como herói, mas será que o sangue dele acabou ali? A resposta é um grande não. Esse é um dos maiores segredos que o George R. R. Martin deixou pra gente. Lembre-se, galera, que o Duncan teve uma vida agitada nas estradas muito antes de vestir o manto branco. O sangue dele é bem forte. Anos depois, em Game of Thrones, conhecemos uma mulher familiar, Brienne de Tarth. Ela, assim como Duncan, também é descomunalmente alta, forte e obcecada por honra. A prova final está nos livros, onde Brienne acaba encontrando um escudo antigo na armaria do pai dela, com o mesmo brasão que Duncan pintou quando ele era ninguém, uma árvore e uma estrela cadente. Ou seja, Brienne é descendente viva de Sr. Duncan o Alto. O corpo dele queimou um Solar Estival, mas o espírito de verdadeiro cavaleiro continua vivo nela, protegendo os Starks e salvando os inocentes. Sr. Duncan o Alto começou na lama, viveu com uma lenda e morreu salvando o futuro do mundo. Ele é a prova de que você não precisa de um nome chique ou de um dragão para ser herói. Você só precisa ser alto o suficiente para fazer a coisa certa. E aí, vocês estão preparados para chorar com essas histórias nas telas da HBO? Comenta aí embaixo. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Confiram também os vídeos do canal. Valeu e fui!